Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus nobríssimos companheiros e companheiras dessa jornada do Henry no Dome dos Dragons. E trago algumas notícias infelizes, maior parte delas para mim. Bom, magicamente não, né? Por algum motivo pelo qual eu não entendo, e talvez também deva ser por esse tipo de coisa que antigamente se queimavam bruxas, né? A gente não entendia, logo é bruxaria, então é magia, tá errado. Aconteceu alguma coisa que meu computador simplesmente parou de funcionar. E eu garoteei, tá? E não coloquei os vídeos numa nuvem. E eu acho que hoje, né, em tempos de nuvem, é esquisito você salvar qualquer coisa no próprio SSD, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Então, de primeiro momento, desculpem para quem estava acompanhando. Fico feliz em saber que tinha gente acompanhando, porque o intuito era só gravar para eu não jogar, tipo, ali e ficar escrevendo, como vocês sabem. Mas aí eu vou atualizar vocês o que que aconteceu. Eu vou fazer um breve resumo, porque eu vou trazer novidades gigantescas nesse canal. E aí vocês podem anotar. Esse é o último, provavelmente um dos últimos vídeos que vocês estão vendo antes da gente passar os milhares e milhares de inscritos e de visualizações, porque eu trarei um sistema de RPG solo extremamente inovador, maravilhoso, prático, simples e que está sendo divertido pra caramba pra mim. Eu não esperava que um dia eu ia chegar nesse nível de sensação quando eu tô jogando alguma coisa. Mas vamos ao que aconteceu, tá? Porque o último vídeo, que tem a nossa análise aí segundo a filosofia e a psicologia, não tem o vídeo do gameplay, tá? Porque depois eu fui ver que eu garoteei também em ter subido um vídeo que já tinha, tá? Então eu só dupliquei e o vídeo que era pra ter ido não foi. O que que acontece, gente? Assim que Henry e Corellon eles saem do templo do lago, eles entram numa densa floresta e o Henry percebe em algum lugar ali perto da beira, né, de uma montanha, de um penhasco, uma árvore caída meio estranha. E aí ele decide chegar perto para investigar, né? Porque ele é curioso, e estamos falando de uma missão, inclusive de investigação, ainda tem esse a mais. E aí o que que acontece? Eles descobrem que ali é um esconderijo e eles decidem entrar para investigar. E, caso esteja vazio, né, eles adotariam aquilo ali como uma base temporária, sairiam para caçar, para pegar comida, porque eles já estavam ficando sem, e dormiriam ali para seguir viagem no dia seguinte. O que acontece é que tinha um orc lá dentro, tá? E só para lembrar vocês que no episódio do templo, não houve um combate porque o Corellon decidiu intervir de uma forma, né, mais voltada para o diálogo e menos para a violência, porque ele, né, percebeu que talvez ali o sacerdote não estivesse respondendo por ele mesmo, então haveria outra forma de resolver aquela solução que não ele ceifando uma vida desnecessária naquele momento. E aí o que que acontece? Por alguma razão, o Quaron achou que iria funcionar com o orc. E nos mundos de fantasia, a gente entende que os orcs não são seres lá muito inteligentes. Muito pelo contrário, né? Só que ainda assim ele entra na frente do Henry, e aí talvez por estar motivado e influenciado pelo sucesso anterior, ele, não, peraí, vamos conversar, né? Só que nessa do vamos conversar, o orc pega, né, ali o cabo do machado dele e dá na testa do Corellon com tudo, que cai apagado. E aí, como vocês sabem, né, Henry, exímio arqueiro, antes do amigo caindo no chão apagado, ele já estava com uma flecha no arco, já atirou e eliminou o orc ele mesmo. E aí que foi a grande virada da parada, porque quando o Henry foi tentar ajudar o amigo, ele já não se mexia e já não respondia. E aí o recurso que ele tinha era pegar a pedra, né, ali dos druidas, que tem uma influência mágica, e tentar utilizá-la para tentar curar, né, o amigo, para tentar fazer com que ele tivesse alguma resposta. E isso ele estava tipo, muito agitado, com uma adrenalina altíssima, com medo de perder o amigo, se sentindo de alguma forma culpado por aquilo ter acontecido. E aí ele pega, né, e ali o minério, que está cheio de luz, né, que tá com os poderes mágicos deles ali em dia, tenta curar o amigo, mas vamos levar em consideração também que ele não é um mago, não é um druida, não é nada. Ele tem conhecimentos de magia, então talvez não foi o suficiente. E aí nós tivemos essa reviravolta bizarra na história, que foi o falecimento aí do Corel. Então houve um
momento de luto, de tentar entender o que estava acontecendo, quem foi culpa de quê, ali essa questão da ansiedade relacionada à perda e à separação. E eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu tava. Quer dizer, vocês não viram o vídeo, né? Porque eu zoei ali o negócio. Mas quando eu tava jogando, foi super interessante porque tentar interpretar o que estava acontecendo com essa virada de chave foi esquisito. É óbvio que eu não senti como se fosse um luto verdadeiro, né? Mas, cara, a história tava indo tão bem com o Corey. Eu tava com tanta expectativa dele ser útil pra gente e a amizade deles desenvolver, que isso foi uma coisa que me deixou mexido. E até pra continuar ali a história da onde que parou, parece que assim a caminhada ali, né, o dia a dia, eu senti falta, sabe? Eu gosto da ideia de ter um personagem só, mas quando o Coron apareceu e as coisas do jeito que elas estavam indo, eu confesso pra vocês que eu me apeguei. Vou até depois separar a ficha de personagem dele, vou fazer uma arte ali, vou fazer alguma coisa pra gente fazer um memorial pro Corão. E, bom, o Henry teve que seguir, porque, né, acima de qualquer coisa ele responde ao rei, então, independente do que esteja passando ali na vida pessoal dele, do que tenha acontecido ao longo da jornada, a missão dele é aquela ali e vida que segue. Então, só um segundo. Bom, perdão, voltei. É, E aí, tivemos que digerir, né, essa informação, querendo ou não. E até no vídeo de análise que saiu tem um pouco mais falando sobre isso, sobre a questão de uma filosofia estoica, tipo, vai ver e ver e processar o luto, e enfim, né? E, bom, no que se deu na jornada, resumindo para vocês, o Henry, ele segue a viagem dele, tem alguns encontros, mas nenhum combate, assim, muito interessante. E o próximo ponto, que já não estava muito longe também, que era o encontro com a Vila Bárbara, onde ele ia pegar o barco para poder ir para a ilha onde estava a Torre Amaldiçoada. E o que aconteceu de mais interessante é que a minha expectativa estava alta para esse momento, sabendo que era uma vila famosa pela agressividade, pela violência ali dos habitantes dela. E até eu tava pensando, tipo, vamos aproveitar que o Coron é super carismático e é um bardo pra ver se ele faz alguma coisa pra distrair os barbos ou convencê-los de emprestar o barco, ou ir junto. Enfim, alguma coisa ia acontecer. Ou eles iam fazer uma missão, tipo, super furtiva e tentar passar pela vila e pegar o barco. Mas, bom, não vamos nos apegar ao Coron porque é isso, né? Vamos deixar apenas as lembranças dele, deixar o passado no passado e seguir a nossa vida. O tempo não vai esperar, né? Só que o que que acontece? Aí teve outra reviravolta na história que foi o seguinte: os bárbaros ali que habitavam aquela vila, eles também estavam sentindo os efeitos negativos da influência mágica que estava acontecendo ali no continente. Então, quando o Henry disse que ele ia investigar, por causa da rolagem dos dados, o que apareceu pra gente é que eles iam contribuir, inclusive, com a viagem, o que foi fantástico. Então, assim, não foi muito difícil aquela situação. Óbvio que chegou no primeiro momento, houve um estranhamento ali, teve um segurando um machado, teve o Henry já na dúvida se ele ia atirar ou não, mas enfim. Eles seguiram juntos de barco, atravessaram. No meio do caminho, eles encontraram, tipo, alguns seres, né, do oceano que tentaram derrubar o barco também. Foi um esforço mútuo ali de cooperação entre os bárbaros, também, mostrando que, assim, apesar de serem de culturas e lugares diferentes, quando eles entenderam que, com um objetivo em comum e vendo que juntos eles poderiam trabalhar para ter, né, aumentar as probabilidades de êxito, assim foi feito e eles seguiram rumo à torre. E aí que tá, porque chegando na torre, eles de fato encontraram o paladino, e esse paladino ele não ofereceu resistência, mas sim ele tentou mostrar o que estava acontecendo e por que ele estava fazendo aquilo tudo, e que talvez, o que ficou para talvez para um próximo capítulo até então, é que não é que ele se aliou a forças do mal, e queria trazer a destruição, o domínio do reino, porque isso foi, né, foi o que nos foi passado no começo da aventura. Mas vamos levar em consideração que o que é mal, o que é ruim, o que é bom. Para a gente dizer o que é o que, você tem que ter uma comparação com alguma coisa. E os planos do Paladino foram taxados como do mal e afins, porque ali o clero, né, ali o pessoal
da religião, da seita, né, a qual ele faz parte, para a gente também não sair apontando para qualquer semelhança com a realidade, disseram que ele estava doido. E olha só que interessante. Ah, mas se os planos deles não eram tão mal assim, da onde é que vieram, tipo, os demônios ou os seres que vagavam pelo território, justamente quando ele fugiu lá e afins? O próprio clero, né, a própria organização religiosa que, que, né, avisou o rei dessa possibilidade do paladino estar intervindo de forma negativa, eles mesmos estavam plantando a energia bizarra, né, ali os problemas no terreno, no território, para culpar o paladino, quando na verdade ele estava buscando uma fonte de magia que pudesse ser útil para a defesa e manutenção da paz daquela região. Então, o plot twist aí da parada foi descobrir que o Paladino ele não é de fato o vilão da história, e sim alguém que teve uma ideia muito boa, que provavelmente ia receber muitos créditos e benefícios por causa disso, e o Claro não aprovou, não gostou, porque isso poderia fazer com que ele ascendesse muito e acabasse sendo uma figura ali separada, né, da religião. Então eles mesmos começaram a armar contra eles mesmos e é um escândalo de corrupção, vamos dizer, só que envolvendo magia, seres, etc, né? E aí vocês podem ver como o RPG ele é um instrumento fantástico, porque ele, se vocês pegarem essa história e pensarem no nosso dia a dia, não é muito diferente do que acontece, né? Então, são apenas metáforas para problemas que a gente vai ver ali no dia a dia. Então, né, o fechamento dessa história foi a descoberta de que o problema estava mais no clero, nas pessoas que estavam sentadas ao lado do rei, do que de fato no paladino. Então eu achei que a história fechou de uma forma muito, muito legal, tá? Então esse foi o resumo de como a história acabou. Infelizmente a gente não tem os vídeos ali da jornada, mas dá para vocês sentirem um gosto de como foi legal. E agora eu vou falar das coisas que a gente vai começar a ver por aqui. Então, não vou falar sobre ele nesse momento, que é o meu jogo, que eu queria saber onde é que está a versão impressa dele, porque eu já tenho uma edição física, inclusive. Porque, gente, aqui, pelo menos na minha comunidade de amigos e pessoas próximas, ele tá fazendo um barulho legal, a galera tá gostando mesmo. Então, eu tô pensando em lançá-lo realmente como uma obra, e eu já fiz um- uma edição, né, bem amadora dele físico, que eu mandei para uma gráfica, né? Mas assim, as imagens, a diagramação, foi tudo eu que fiz entre os intervalos do trabalho, então não ficou nem nada muito mirabolante. Mas eu tô vendo se eu encontro alguém aí que entende de design, etc, que me ajude a lançar ele como um livro mesmo. E ele é um old school, tá? E inclusive agora há pouco tava falando com um amigo ali do grupo do Shadow Dark, em que a gente queria, você gosta, né, do jogo solo, principalmente para quem viaja muito. E eu sinto até hoje, né? Tipo, saudade de um sistema, tipo, pronto, legal, que você consiga botar ele no bolso com pouca coisa e fazer uma aventura maneira, um one shot, e que seja fácil adaptar para você escrever aventuras e etc. Porque, assim, quando eu viajo, às vezes eu vou para muitos lugares que tem um viés histórico, assim, e eu particularmente gosto muito disso, é o meu estilo de viagem. E eu sempre fico pensando, cara, vamos pegar isso aqui e transformar no jogo. Talvez deva ter sido isso que o pessoal de Assassin's Creed fez, né? Vamos pegar um pedaço da história e trazer um pouco de ficção ali do jogo e ficar legal e você acaba aprendendo sobre também. Então, o meu jogo ele vai falar sobre isso e eu vou fazer um vídeo explicando como é que ele funciona. Vou dar aí os primeiros spoilers de como é que ele tá, mas assim, do jeito que ele tá redondinho. Se você pegar o PDF base ele tem um oráculo de geração de aventuras, você tem todas as regras que você precisa, mas a minha ideia é que esse pacote básico, ele, como eu falei, ele está jogável, mas eu não quero que ele seja o jogo inteiro. De tempos em tempos eu quero lançar aventuras que ou vão suplementar o que nós já temos, acrescentando algumas habilidades, algum outro tipo de mecânica não. Vamos falar mais de habilidade, que como ele é baixa fantasia, é o que um ser humano treinado ou não consegue fazer. E inclusive ele é um sistema que a gente usa apenas 3 atributos, tá? E o sistema de progressão dele de nível vai se dar por dias sobrevividos, vamos dizer assim. Então, a cada 5 dias que você sobreviveu, você ganha 1 de XP. Ou se você quiser testar a sua sorte e as suas habilidades para entrar
masmorra e enfrentar um chefe, ele também vai te dar mais um de experiência. E e a progressão se dá, não quer dizer que você é nível um 2 3 4 ou 5, mas você troca essa experiência por ou aumento dos atributos, ou de vida, ou outra habilidade, alguma coisa assim. Então, particularmente, meu jogo tá legal pra caramba. Mas chega de falar dele, porque eu vou deixar um vídeo só pra ele. Então, gente, esse foi o fim das aventuras do Henry. Quem acompanha, eu espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi legal pra caramba o exercício. Obrigado, 101 Games, por ter disponibilizado essa ideia. Foi muito legal. E é isso. Até a próxima. E agora a gente vai começar a falar do Lendas e Mitos.